Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então vamos lá para a nossa videoaula de geografia. É um resuminho do que a gente já viu, tá? Modos de vida no campo e na cidade. Então a tia vai fazer um bem bolado aqui de tudo que a gente viu para que a gente dê um fechamento e assim possa continuar. Comunidades tradicionais do Brasil. Olha lá, eu já grifei para vocês. No Brasil, este país tão grande, é possível encontrarmos diversos modos de viver. Em muitas comunidades, é possível observar tradições culturais herdadas de grupos que se formaram há muitos anos. Dentre esses grupos, temos os povos indígenas, né? Lembrando que eles são os primeiros habitantes do nosso país. Dados do IBGE mostram que os indígenas chegaram à marca em 2010 de 896.900 pessoas, distribuídas em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Pessoal, o que é importante que vocês saibam aqui? Não precisa gravar a quantidade de índio, idioma, nada. O que eu preciso que vocês saibam é o significado de etnia. Então, o que é etnia? Grupo social diferenciado de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e que compartilham a origem e histórias em comum. Vamos lá. A culinária desse povo é característica da mandioca, né? Em destaque o alimento a mandioca, da qual os indígenas extraem o caldo e fazem farinha para se alimentares. Um prato bem característico dos indígenas, que a gente consome muito hoje em dia, é a tapioca, certo? Aí, como que é a moradia indígena? Em oca. Então, vamos lá para a definição? Oca. Nome dado às moradias indígenas, variam em tamanho. São produzidas com materiais extraídos da natureza, como madeira, fibra, palha e barro. Em algumas tribos, existem ocas coletivas, que levam o nome de maloca, e abrigam várias famílias. Tudo bem? Dando sequência, aqui tem um mapa que foi de uma atividade que nós fizemos. Lembrando que no mapa é muito importante, pessoal, o nome do mapa, a legenda do mapa que traz a definição desses ícones, desses desenhos que aparecem aqui. Tudo bem? Então vamos descer mais um pouquinho, que tudo isso já foi visto. Vamos falar um pouquinho então dos quilombolas. O que seriam os quilombolas? Com o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a produção de açúcar para abastecer o mercado europeu, o número de africanos trazidos e escravizados no Brasil aumentou muito. Pela condição de escravizados, muitos fugiram e formaram comunidades em áreas distintas, chamadas de quilombo, onde seus descendentes praticam até hoje a agricultura de subsistência. Tudo bem? Aqui, ó, uma imagem para ilustrar. Atualmente, muitos desses quilombos mantêm o modo de vida tradicional, que prioriza a relação com os elementos naturais de forma controlada e não predatória. Qual a influência dos africanos na cultura brasileira? A gente tem música, tem a vestimenta, tem algumas palavras, e na culinária é onde essa cultura se mostra mais forte, tá? Um exemplo disso seria o vatapá, feijoada, cocada, acarajé e por aí vai uma infinidade de alimentos assim deliciosos que provém dessa influência. Também temos a influência africana com estilo musical, o samba, né? Instrumentos que usamos na capoeira, tá aqui a foto para ilustrar. Então vamos pular então agora para os sertanejos. Sertanejo é profundo conhecedor dos sertões nordestinos e mineiro. Neles, consegue desenvolver a atividade de conduzir o gado bovino das áreas onde é produzido para as áreas onde é consumido.
tanto no Nordeste quanto em outras regiões, mesmo com a escassez da água, característica grande nesse ambiente. Uma das características marcantes desta transformação das paisagens do sertão são as casas de taipa, também chamadas de casas de pau a pique, construídas muitas vezes pelas próprias pessoas que vão habitá-las. Tudo bem? Na culinária, o que nos chama a atenção é o milho, a macaxeira, o feijão verde, a carne de sol, entre outros. A culinária sertaneja ela é muito simples, muito cheirosa, muito saborosa, porque eles conhecem muitos temperos, né? Então, isso enriquece os pratos. Aqui está uma casinha de pau a pique para vocês poderem ver, tá? Vamos dar sequência. Povos ribeirinhos. São povos que vivem às margens dos intocáveis rios brasileiros, com destaque para a região amazônica, onde se localiza o maior número de comunidades. Olha lá, uma menininha ribeirinha se deslocando, e para se deslocar, ela utiliza o barco, porque eles não têm ruas, né? Como eles vivem às margens do rio, eles precisam dos barquinhos para poder se locomover de um lado para o outro. Tudo bem? A pesca dos peixes garante aos ribeirinhos alimentos diários para suas famílias. E além disso, gera uma fonte de renda para a comunidade. Outra fonte de renda é a produção de artesanato. Os povos ribeirinhos, na sua alimentação com a caça e o extrativismo vegetal. Vamos lá. Olha uma característica marcante do povo ribeirinho. A casa deles é de palafita ou casas flutuantes. A vantagem dessas casas é que elas podem ser mudadas de lugares com a maior facilidade, né? Vamos seguindo. Povos caiçaras. Os povos caiçaras são povos que vivem ao longo da costa. Olha aqui a imagem. Próximo ao litoral, e seus costumes e tradições têm relação com essa característica geográfica. A produção caiçara é voltada à subsistência em suas pequenas comunidades. A pesca e o artesanato são as principais fontes de renda. Pessoal, o que eu quero que vocês façam no caderninho de português para mim, procurem no dicionário o significado de subsistência. Tudo bem? Continuando, as comunidades caiçaras concentram-se no litoral do Sudeste, mas também vocês podem encontrá-las no Nordeste, nos estados da Bahia e do Maranhão, porque ali se destacam as raízes africanas. Um exemplo da cultura dessa população para o enriquecimento do Brasil são os instrumentos musicais, como a rabeca e outros instrumentos de percussão. Na culinária, utilizam muitos produtos vindos do mar, preparando pratos à base de frutos do mar, como mariscos, camarões, siris e peixes, no preparo de caldos, casquinhas, ensopados. A dança também é muito característica. A dança de fita, a congada, a festa do divino, a chiba, a dança de São Gonçalo, entre outras, são manifestações culturais, ainda praticadas rotineiramente. As danças e as músicas, em conjunto, compõem uma importante tradição cultural do litoral brasileiro, o fandango. Outra característica são as casas. Casas que são feitas de taipa. Tudo bem? Olha lá uma artesã. Vamos agora para os povos da floresta. Os povos da floresta vivem na região amazônica e apresentam grande diversidade cultural. Os indígenas podem ser enquadrados entre os povos da floresta, mas essa classificação é mais geral, tá? Os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal.
como a extração do látex da seringueira e a coleta das castanhas diversas. E o que seria esse extrativismo vegetal? Olha aqui no glossário, atividade que se refere à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Então, tá aqui como que funciona. Continuando, vamos para outra página. E existem também as misturas culturais. Uma cultura acrescenta a outra. Não é porque a gente vive na cidade que a cultura do campo, a cultura da floresta, dos ribeirinhos, dos sertanejos não é importante e vice-versa. Todas as culturas são importantes porque elas se somatizam e formam a nossa cultura, a cultura brasileira. Ok? Dando sequência, agora a gente vai passar para um conteúdo novo. Este é o conteúdo que vocês ficaram de terminar em casa com o papai e com a mamãe. Então, um minutinho que a gente já volta para as cidades históricas e a riqueza arquitetônica.